Bom, não importa a sua idade, você defender a localização de jogos ela é necessária para que mais gente tenha acesso a jogos, sobretudo crianças. E essa é a minha história com Final Fantasy. Bem-vindos a mais um episódio do Diário de um Otaku Velho. Eu sou o Otaku Velho e o meu diário ele é um podcast onde eu basicamente vou trazer qualquer coisa que eu queira, mas mais focado em animes e mangás e cultura otaku no geral. Para o episódio de hoje, eu planejei falar um pouquinho sobre a minha experiência de vida com Final Fantasy. Então, se você curte esse tipo de tema, ou se você vem curtindo esse podcast, eu aconselho a você a já se inscrever aqui, se você estiver me ouvindo pelo YouTube, ou me seguir se você estiver ouvindo pelo Spotify. Claro, no YouTube, por favor, não esquece aquele seu joinha, isso me ajuda demais para poder fazer com que esse vídeo seja entregue no YouTube. No Spotify não temos uma opção, mas um comentário é sempre bem-vindo. Bom, sem mais delongas, vamos pro podcast. Bom, eu meio que decidi fazer esse podcast de supetão, não tem roteiro, não tem nada, então a chance de ser uma loucura é grande, mas é basicamente para trazer minha experiência com Final Fantasy, porque meio que eu acabei de zerar o Final Fantasy VII Rebirth, eu já tinha jogado o remake, mas o Rebirth eu terminei agora há pouco tempo, e após remoer um pouco a história, acho que é bem legal trazer um podcast sobre isso. Até para contar um pouco a minha trajetória com essa franquia. Bom, basicamente eu me lembro que o meu primeiro contato com Final Fantasy não foi exatamente um jogo. Existe um filme mega esquisito lançado, acho ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, um filme de CGI, no caso, chamado Final Fantasy, que não tem nada a ver com jogos, nada a ver com nada produzido para essa franquia. E eu me lembro que foi meu primeiro contato com Final Fantasy, foi exatamente esse filme. Eu me lembro que ele passou uma época, eu acho que na sessão da tarde, ou da Globo, ou na SBT, agora eu não vou lembrar exatamente, mas eu lembro que foi meu primeiro contato, foi onde eu tomei conhecimento sobre Final Fantasy. Eventualmente, eu fiquei sabendo do que era Final Fantasy através disso, porque por conta desse filme, as pessoas que já conheciam um pouquinho mais da franquia deram o trabalho de me explicar o que era Final Fantasy e me contar o quão grande era essa franquia. E pesquisando no início da internet sobre Final Fantasy, eu descobri a existência do Final Fantasy VII na ocasião, que talvez, para quem é de fora, seja o Final Fantasy mais famoso, que por um acaso é o mesmo que agora está recebendo remakes. Eu lembro que eu acho que eu cheguei a tentar jogar o 7 quando eu era criança, mas eu peguei o 7 numa época da minha vida que eu já tinha tido contato com jogos mais avançados, então não sei, eu lembro que o 7 eu não consegui passar do primeiro boss, que é aquela aranhazinha que tem dentro do reator Mako, aranha escorpião, agora eu não lembro exatamente qual é aquele boss, mas eu lembro que foi onde eu parei, porque eu não conseguia passar daquele bicho logo no começo do jogo, porque eu não conseguia entender como funcionavam as mecânicas. Minha noção de inglês nessa época era zero, não que ela hoje seja alguma coisa, mas na época era zero, então isso me trazia uma barreira um pouquinho maior para entender a história, entender as mecânicas e conseguir jogar, basicamente. É diferente, por exemplo, do Pokémon, que ele tem uma jogabilidade muito mais simples, então você não precisa exatamente ter um domínio muito bom do inglês para você conseguir seguir, e as mecânicas são muito mais básicas, então a simplicidade ajuda quando você não entende muito, e Pokémon ele cumpria muito bem esse dever. Mas esse foi o meu primeiro contato, se eu não me engano, com Final Fantasy, foi essa vez que eu tentei jogar o 7. Anos depois, muitos anos depois, eu conheci Kingdom Hearts, que foi, eu acho que, o mais próximo que eu tive por muito tempo da franquia de Final Fantasy. Se você não sabe do que eu tô falando, Kingdom Hearts é mais um jogo da Square, que a proposta era uma proposta um tanto quanto inusitada. Eles queriam juntar o universo de Final Fantasy com o universo da Disney, só que mantendo uma jogabilidade mais de action RPG. Era uma proposta completamente inovadora e muito interessante, e era um jogo, na época, bem mais infantil, bem mais simples do que o próprio Final Fantasy seria, então era mais fácil para uma criança que não falava muito bem inglês seguir na história. O pouco que eu sei de inglês eu aprendi graças a alguns desses contatos com jogos mais simples. É por isso que eu defendo, tem que existir sim jogos de videogame que eles são mais simples para as crianças poderem jogar. Você não pode esperar que todo jogo que você jogou na sua infância tenha crescido e evoluído com você, porque não é assim que acontece. A franquia não é evolutiva
evolutiva com a idade. Mas tudo bem, voltando. No caso de Kingdom Hearts, eu joguei bastante o 1, o 2. Tentei jogar até aquele maluco lá das cartas, mas aquele lá pra mim é impossível. E fui meio que aproveitando o que eu conseguia aproveitar dessa história. Só que o gostinho que Kingdom Hearts nos dava de Final Fantasy, ele era muito legal, porque ele aguçava a sua curiosidade, principalmente sobre os personagens que eram apresentados do 7, do 8 e do 9, e eu acho que até do 10. Era apenas uma introdução a esse universo gigante que é Final Fantasy. Na época que conheci Kingdom Hearts, eu não conheci pelo jogo, até porque eu nunca adivinharia sobre o que é o jogo baseado na capa. Que as capas de Kingdom Hearts, principalmente do 1, elas são meio caóticas assim. O 2 é um pouquinho melhor, mas o do 1 não dá pra você saber sobre o que é o jogo. E eu meio que só fui entender o que era Kingdom Hearts porque na época eu tinha acesso à Animax. E a Animax, ela gostava de passar em looping aquela abertura musical que tem no começo do 2. Aquilo me vendeu a história. Aquele visual que eles vendem nesse clipe musical me fez comprar a proposta e a querer jogar o Kingdom Hearts. A descobrir o que era aquilo e querer jogar aquele jogo ou conhecer aquele filme. E eu me lembro, agora aproveitando o gancho que eu tô comentando desses clipes musicais que passavam na Animax, clipes e trailers, eu me lembro que na Animax eles reproduziam em looping um clipe do Final Fantasy XII, se eu não me engano, é o 12 ou 13, que é aquele que vinha com as linhazinhas indicando com quem que você ia batalhar e tal, que depois de zerar o próprio Kingdom Hearts, eu fiquei na tiriça de querer jogar outros jogos nesse mesmo esquema, e aí que veio a minha primeira frustração com essa franquia. No caso, a minha frustração veio porque não era igual ao Kingdom Hearts. Kingdom Hearts era mais simples, Kingdom Hearts tinha um fator mais de ação, enquanto Final Fantasy ele sempre foi muito mais tático. Ele sempre foi um jogo mais de... Bom, como é que eu posso explicar? Ele sempre foi o core do RPG de turno. Sempre. E sempre foi movido por mecânicas complexas. Por isso, eu não sei, talvez, apesar do meu amor por Pokémon, eu não sei por que essa franquia nessa época não conseguiu me pegar. Talvez a barreira da língua tenha sido um fator muito importante, porque se você não entende o mínimo do que é falado, você não entende o mínimo do que está acontecendo nessa história, e você não entende o mínimo do que meio que essa história tem a te oferecer. Então, eu acabei não conseguindo seguir dentro dessa história, eu acabei não conseguindo zerar o jogo, eu acho que eu não saí nem do começo direito do jogo. Eu lembro que tinha uma barreirinha, era quase uma soft barrier, sabe? Que é quando você tem um monstro básico numa parte do jogo que você não consegue passar porque você ainda não tem nível. Alguns jogos de RPGs trabalham com isso para te obrigar a entender o conceito de farm, só que eu meio que na situação eu não estava muito entendendo isso, então acabei não seguindo dentro dessa história por conta desse contexto. Mas continuei acompanhando Final Fantasy a uma distância razoável. Eu lembro, agora sim eu tenho certeza, foi o 12 que saiu para PlayStation 2, porque o 13 ele é um dos jogos mais odiados pela comunidade de Final Fantasy, que saiu pro PS3 e pro Xbox 360, que é o tal do 13-13-2 Lightning Returns. Eu tô olhando aqui, tô tendo essa ideia. Mas basicamente, joguei esse Final Fantasy mais comum, assim, os primeiros 12 não me pegou. Como eu tive muita dificuldade de acesso a um console da geração PS3 Xbox 360 na ocasião, eu demorei muito a pegar um console desse, eu nunca consegui jogar todos os jogos interessantes disponíveis na plataforma. E Final Fantasy 13 foi um desses jogos que não entrou dentro do set de jogos que eu joguei nessa época. Tem inúmeras franquias grandes que passaram batidas por mim exatamente por problemas como esse, porque eu sempre pegava o console muito tarde. Resident Evil 1, 2, 3, eu só joguei basicamente há pouco tempo. O 3 especificamente, o Nemesis, ele não me pegou na época que eu era criança, eu não sei o porquê. Eu sei que eu cheguei a tentar jogar esse jogo, mas esse não vem ao caso. Mas basicamente, eu comecei a tentar jogar Final Fantasy nessa ocasião. Mas basicamente, eu só voltei a ter contato com Final Fantasy de novo naquela bomba do Final Fantasy XV, que por conta da minha falta de contato com outros Final Fantasies, eu acabei gostando do trecho aberto desse jogo. Que pra quem não jogou, Final Fantasy XV, ele adota uma abordagem mais de action RPG, apesar de eu achar ela ainda muito crua comparado a outros action RPGs que a gente tem, mas ele meio que foi um projeto meio complicado pra Square. Ele inicialmente deveria ser o outro Final Fantasy, não exatamente o 15, se eu não me engano ele deveria ser o 13, ou Versus 13, alguma coisa assim. Era um projeto de um cara pro
própria Square, chamado Nomura, que ele é conhecido por escrever todas as histórias complicadas dos JRPGs da Square. Você não entende Kingdom Hearts? É esse cara que você tem que caçar, porque é a culpa dele que a história é complicada. Se você tem algum problema com o novo Final Fantasy VII Remake, mesma coisa. Essa história tá saindo da cabeça desse cara. Mas, basicamente, o problema é que eu joguei esse jogo. O 15, ele é dividido meio que em duas partes, e você vê literalmente onde que acabou o orçamento. Porque um primeiro trecho do jogo, ele é um mundo aberto riquíssimo, cheio de coisa pra você fazer, cheio de puzzle, cheio de dungeon. É um jogo bem divertido de você farmar, principalmente depois que você libera o carro voador. Mas o 15, de um ponto pra frente do jogo, ele deixa de ser um jogo sandbox e se torna um jogo linear. A história passa a te empurrar pra uma direção e que muitas das vezes você não tá interessado em ir. Então acaba sendo meio chato, sabe? Bom, apesar disso, como eu falei, eu gostei do Final Fantasy XV, eu achei muito divertido jogar esse jogo. As limitações dele, pra mim, são os problemas desse jogo, porque esse jogo, ele tinha muito potencial, e bota potencial nisso, que ele tinha muita coisa interessante pra fazer. As mecânicas de combate, eu lembro que elas eram legais. Eu lembro que era divertido, o farm não era saturante e tal. Só que ele tinha problemas. As summons não eram bem summons. As boss fights até eram divertidas, mas elas eram muito limitadas. E eu tenho a impressão de que quem assumiu esse projeto não soube conduzir esse projeto direito. Então acabou que essa história ela não andou. Ela acabou ficando meio perdida. E você vê isso bem refletido nas boss fights, na ligação entre os eventos da história, porque parece que não existe uma transição bem definida desses eventos canônicos da história. Isso é um problema que pra mim a história tem. E basicamente você até se acostuma enquanto você joga, mas é muito nítido que tem um problema seríssimo de direção, de arte, direção, de roteiro nesse jogo. Bom, eu acho que Final Fantasy ele consegue se tornar mais jogável na minha realidade, porque eu finalmente tenho alguma maturidade pra entender a história, finalmente. Alguma, não muita, tem que lembrar, apesar de eu ser um senhor. Eu não sou exatamente uma pessoa tão madura quando parece, mas Final Fantasy finalmente tem uma idade que ele consegue colaborar com o que eu vejo de mundo, o que eu posso entender ou não. Com as localizações adotadas, fica absurdamente mais fácil entender as mecânicas. Não que isso fosse um problema hoje, já que eu já tenho um entendimento um pouco melhor do inglês. Isso hoje faz com que Final Fantasy seja uma franquia muito atrativa pra mim. Na verdade, sempre foi muito atrativa, mas as barreiras que a gente enfrentava pra jogar esse jogo, elas sempre me mantinham afastado dele. Apesar de eu jogar outros RPGs de JRPGs quando eu era criança, eu lembro especificamente de um que eu não entendia nada na história e hoje eu sou super curioso pra jogar, que é o Wild Arms. Basicamente, esse tipo de jogo, hoje ele me atrai. Hoje eu tenho um pouco mais de ânimo pra poder jogar esse tipo de história. E eu planejo, ao finalizar a trilogia do remake do 7, porque agora virou uma trilogia, essa loucura. Eu posso entrar em mais detalhes de Final Fantasy mais pra frente, do 7 mais pra frente, mas basicamente hoje eu tenho um pouco mais de ânimo pra jogar. E eu me lembro que no caso específico do 7, existia muito investimento para que o público conhecesse o 7. Você pode até não saber do que se trata Final Fantasy, mas por algum motivo você sabe da existência do Final Fantasy 7, independente de ser ou não o seu tipo de jogo. Eu não sei exatamente o que causou esse efeito, eu lembro desse impacto em mim, mas dificilmente você não conhece a existência desse jogo. E eu não entendo o impacto que foi esse jogo para a indústria, porque na época que ele saiu eu devia ter os meus 4 anos de idade. Deve ter sido muito legal para uma pessoa que hoje tá ali na casa dos seus 40 anos e jogou isso na sua adolescência, ver essa transição. Eu não posso afirmar isso hoje, porque eu não vivi isso na época, mas como eu cheguei um pouco atrasado, o que viu ali não me impressionou, infelizmente. Não dizendo que não seja impressionante, eu tô dizendo que isso foi um contexto de época. Talvez seja algo bem parecido com o que a gente viu agora do jogo do Kojima, o novo Death Stranding, que as pessoas ficaram completamente impressionadas com a habilidade, a estrutura gráfica do jogo. A habilidade gráfica do jogo é muito bom. Mas coisas tendem a sempre evoluir e quando você tá um ponto à frente, você olhar pra trás, ele pode não parecer tão impressionante. Apesar de o que eu sei dessa história hoje, na história do 7 no caso, eu achar ela muito impressionante pra época. Bom, eu não vou entrar em muitos detalhes da história, porque, de novo, isso é uma classificação de spoilers.
e eu não gosto de ficar dando spoiler. Acabei de fazer um podcast exatamente sobre isso. Mas eu acho que vale a pena você dar uma chance pra esse jogo. Se você não consegue jogar um RPG de turno, pelo menos dá uma chance pro remake, porque eu garanto que você vai se divertir. Só pra vocês terem uma ideia, eu acho que no Rebirth, que é o segundo jogo do remake, eu fiz por baixo umas 120 horas. E olha que eu ainda não platinei o jogo. Tudo que é construído no Rebirth é interessante pra te manter preso no Rebirth. E pra mim eu acho que esse é o ponto mais impressionante dessa história. As sidequests são interessantes, os personagens secundários. Você quer saber o que acontece com esses personagens? As quests, as histórias são legais, entendem? Eu tô agora pra finalizar uma parte do jogo onde eu vou descobrir o passado de um personagem que é apresentado e sua relação com um personagem apresentado no outro jogo. Só que é uma sidequest tão longa, tão cansativa, que eu ainda não terminei, mas eu tô tão curioso que eu vou voltar e terminar. Esse é um daqueles jogos que você fica interessado em platinar, que você se anima em platinar. Então, parte do meu interesse nesse jogo em continuar jogando é a platina. Se eu não me engano, eu já tenho algo acima de 60% dos troféus. O problema é conseguir os outros 40, na real, porque são alguns troféus, tipo, jogue todo o jogo no difícil, e eu acho que esse tipo de troféu é sempre o pior que existe. Mas ainda assim, por se tratar de um jogo, e dada a estrutura com que esse jogo foi feito, a gente acaba se interessando, porque muitos dos diálogos pra mim ficaram meio perdidos enquanto eu jogava. Porque esse que é um jogo, enquanto você anda e presta atenção no mapa, os diálogos continuam. Então, não é bem um jogo que você consegue jogar na caixa de som da TV. Se você não estiver escutando, você simplesmente não consegue acompanhar os diálogos. E fica perdido no que é importante da história, que é a história. E acaba que esse jogo sofre do mesmo problema que Kingdom Hearts sofreu, que é efeito ideias loucas do Nomura. Eu não sei se eu já falei, mas o Tetsuya Nomura, ele é um diretor/produtor, é um cara grande dentro da Square Enix, que ele é um cara cheio de boas ideias boas até demais. Ele basicamente desempenha dentro da Square o papel que o Kojima desempenhou dentro da Konami. Ele é o cara das ideias a um nível muito menor, porque é difícil você ser igual ao Kojima, mas ele elabora histórias tão complexas quanto o Kojima. E basicamente isso. Final Fantasy VII Rebirth, ele vinha com uma promessa de mudar um pouco a história do original, que basicamente foi abandonada, mas eu não vou gastar o seu tempo com um review desse jogo. Eu acho que tem muita gente competente fazendo review de jogo e eu não sou uma delas. Ademais, eu espero que você tenha curtido esse podcast. Eu espero que toda essa reflexão sobre Final Fantasy tenha te trazido algum interesse em jogar Final Fantasy, a conhecer mais sobre Final Fantasy. E por isso, eu vou aproveitar esse gancho e te pedir para que você curta esse podcast. Se você estiver me ouvindo no YouTube novamente, por favor, se inscreve aqui, deixa o seu gostei, isso me ajuda demais na divulgação desse podcast. E se você estiver no Spotify, cara, por favor, deixa aquele seu seguir aqui para sempre saber quando esse podcast é lançado. Bom, sem mais delongas, te vejo na semana que vem.